Axé, meu povo, eu ganhei meu pai. Tá bom, mãe, vai. Você põe esse pedacinho assim. Ah, vou pôr sim. Muito que bem, hoje eu vim falar com vocês de um assunto bem polêmico, que é sobre animismo e mistificação. O que é animismo e mistificação? A Giovana está morrendo de rir, eu não sei qual é a graça. Você pode me falar, Giovana? Eu quero saber quantas pausas você vai fazer eu cortar nesse vídeo. Quando o médio está no começo do desenvolvimento, existem aquelas perguntas. Sou eu ou sou um médium? Sou eu ou sou um médium? Sou eu ou sou um médium? E fica complicado. Então, muita gente pergunta sobre isso. E eu, de verdade, não tenho muita experiência, mas eu leio, eu estudo, então vamos lá. Tem certas entidades, quando você está no começo de desenvolvimento, que a pessoa não tem qual meu filho tá se achando de rir. Quando o médio está em desenvolvimento, o que acontece? Ele tem aquela simples dúvida se sou eu ou é a entidade. Então, assim, o que é animismo? Eu quero dizer assim para vocês entenderem. O animismo é quando, vamos supor, um médium em desenvolvimento que ele não está acostumado com aquela entidade, ele incorpora e aí ele percebe tudo o que está acontecendo ao redor dele. Então ele vem com a dúvida, sou eu ou a entidade? E aí, se ele vai conversar com alguém, o que acontece? Às vezes ele deixa passar uma informação que vem dele e não é da entidade. Vocês estão entendendo? Tá claro? Não, né? Então, vamos ver. Então, assim, eu tô lá incorporada, mas eu tô vendo tudo que tá acontecendo à minha volta. E aí, a minha entidade quer pedir alguma coisa ou falar alguma coisa e eu fico na dúvida. Será que ele que tá pedindo ou eu que tô pedindo? Então, às vezes acontece de um médium falar, vai dar um conselho para alguma pessoa e às vezes não tem coragem de falar para essa pessoa, então acaba o médium passando a informação na frente da entidade, aproveitando aquele momento para dar um recado para a pessoa, sendo que não é a entidade que está dando esse recado. É bem complexo, porque é só vivendo que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Vamos supor, eu sou uma médium semiconsciente. Agora que eu tô começando a lembrar de coisas, né? Que para mim é novidade, né? Tudo isso. Então, só que, vamos supor, eu vou dar um exemplo comigo. Eu trabalho com o seu Tranca-Rua das Almas. Ele é uma entidade que ele tem muita autonomia no que ele faz. Então, as partes que eu lembro na hora de uma incorporação, eu percebo que ele tem uma autonomia tão grande no que ele vai fazer, que não dá nem tempo de eu falar. Às vezes eu fico com vergonha, eu fico sem graça do que ele vai fazer, da atitude que ele vai tomar. Ele vai conversar com o pai de santo da casa, ou a entidade chefe da casa, e ele vai, eu fico, meu Deus, coisas que eu não faria, né? Interromper alguma coisa. Então, assim, ele vai e faz, né? Então, os momentos que eu lembro da incorporação, eu fico sem graça. Uma coisa que ele falou um dia eu fico sem graça, porque eu não teria coragem de falar esse tipo de coisa, né? Então, eu lembro de algumas informações que ele deu para uma consulente que eu fiquei assim, nossa, ele falou muito bravo com ela. Como que eu falaria bravo com uma pessoa que eu nem conheço, né? E ele falou. Então, eu fiquei, sabe? Mas é ele, porque eu tenho certeza que é ele. Ele sabe o que ele tá fazendo, né? Quem sou eu pra... Eu fico... Acho que meu espírito fica ali do lado. Ai, meu Deus. Entendeu? Então, assim, isso é animismo. Então, animismo é quando o médium atravessa a entidade para falar algum tipo de coisa ou dar algum tipo de recado. Agora, mistificação. O que é mistificação? Mistificação
Meu conhecimento, assim, o que eu interpreto por mistificação é que é uma mentira. Entendeu? Vamos supor, vai ter uma gira e a pessoa sabe que tem que incorporar a baiana, ela vai lá e papum, e incorpora, só que é tudo mentira. Ela não sentiu vibração, ela não sentiu nada, ela tem que fazer aquilo porque é um show. Na minha cabeça, mistificação é um show. Ela vai se arrumar para um personagem. Então, ela vai lá, ela incorpora, ela sabe já os trejeitos da entidade, como vem, como vai embora, como fala, ela fala o que ela quer. E as pessoas acabam acreditando e simplesmente não tem entidade nenhuma ali, né? Então, mistificação para mim é um charlatanismo, é uma mentira, é fazer as pessoas de besta, de palhaço, porque uma pessoa vai no terreiro buscar uma coisa e aí a pessoa faz isso. Normalmente pessoas que fazem dessa forma, que agem por isso, acabam cobrando consulta, sabe? Então é uma coisa errada. A mistificação é uma palhaçada, no meu entendimento. Pode ser que no seu você pense diferente e eu tenho que respeitar e você respeite o meu modo de pensar. Mas é só para vocês entenderem a diferença entre animismo e mistificação. Então, a pessoa tá mistificando. Por que ela tá mistificando? Porque ela tá lá, ela faz um showzinho básico. Você vê o tipo de gargalhada, você vê que bebe um Exu bebe 2 garrafas de bebida, e aí xinga, e aí fala, e aí dá risada, e é vulgar. Tudo isso aí, pra mim, é palhaçada. Não existe um espírito de luz. Independente dele ser pombagira, dele ser Exu, dele ser caboclo, preto velho, ele vem no respeito, ele vem na humildade, ele vem na caridade, ele vem e você nota que é. Outra coisa, um espírito que não é de luz, ele não risca ponto, ele dá risada. Você vai perceber uma falha daquele médium. Ele vai dar uma orientação errada, usar uma erva que não é para ser usada. E assim, se algum dia vocês tiverem dúvida, qual é o procedimento? Chama o responsável pela gira, o responsável pelaquela sessão daquele dia, daquele terreiro, porque às vezes normalmente o pai de santo está incorporado, ou sempre numa gira tem uma pessoa responsável que fica fazendo ali a comunicação de todo mundo, tirando as dúvidas, e aí vocês chamam e falam, olha, tá acontecendo alguma coisa errada, né? E assim, simplesmente não deixa acontecer. Ou a pessoa lá que tá fazendo a mistificação acaba passando a mão assim, em cima do consulente. Uma entidade não tem nem que encostar, na verdade, no meu ponto de vista, no meu ponto de pensar. Se você tá passando com uma entidade masculina, o médium, com o médium masculino, e você é mulher, e a entidade que tá com ele não tem nem que encostar a mão em você para passar a mão, para dar passe, nada disso. Ele não precisa desse tipo de coisa. E acontece muito com isso em alguns terreiros, né? De aproveitar, então você tem que ter a sensibilidade de entender se aquilo está sendo feito com respeito ou está sendo abusivo com você. Então, por isso que existe também o Cambone do lado. O Cambone, ele tem que estar sempre, ele funciona ali como um testemunho, na verdade, da entidade, né? Alguma coisa acontece errado, ele tem como direcionar aquilo de uma forma, falar para a entidade que está errado, que não pode ser feito assim, que naquela casa não é permitido, ou chamar uma pessoa responsável para ver o que está acontecendo. Então, o Cambone, ele funciona também como uma testemunha, né? Por quê? Não é porque é uma entidade que ela pode simplesmente fazer o que quer, passar a mão em você, às vezes em partes íntimas, né? Isso não pode existir. A gente vê casos aí de pessoas famosas, daquele rapaz lá do João de Deus, o que ele fazia. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E isso tudo acontece quando há mistificação. Então, a mistificação é, na verdade, uma palhaçada, uma coisa errada, é uma intenção
de fazer algo errado com as pessoas, né? Ou é cobrança, ou é abuso. Então, vamos ficar de olho nisso, porque lugar errado tem um monte. Então, prestem atenção, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Esse foi o recadinho de hoje. Uma ótima semana. Axé, meu povo, e Ogum é meu pai.